A simplificação fiscal vai alterar o pagamento do IUC. Para evitar a proximidade entre quem paga no final deste ano e a nova data, em 2026, o Governo está a preparar uma norma transitória. O modo eco traz conselhos para reduzir consumos e poupar a carteira. Depois de vencer a categoria Citadinos, o Renault 4 E-Tech continua no concurso ACP Elétrico do Ano. Antes de comprar um clássico, saiba o que deve considerar. Pedro Perino é o piloto ACP em destaque esta semana. Notícias ACP. O Imposto Único de Circulação vai mudar em 2026. Não vai aumentar, mas altera a data de pagamento. O assunto foi confuso durante meses, porque logo no início do ano e no âmbito da simplificação fiscal foi anunciada a nova forma de pagamento. O imposto passaria a ser cobrado numa única data, independentemente do registro de matrícula dos veículos. Ao cor de protestos levantado estes últimos dias, sobretudo por quem teria de pagar o imposto de circulação duas vezes num curto período de tempo, o caso dos contribuintes cujos veículos têm matrículas dos últimos meses do ano, o Governo responde agora que está a preparar uma norma transitória para evitar esta situação. Podem descansar os cerca de 20 mil proprietários que pagam o IUC até ao final do ano e teriam de pagar novamente em fevereiro de 2026. Mais pormenores para já não há. O Ministério das Finanças afirma apenas que a proposta ainda está em fase final de elaboração e é prematuro anunciar ou especular sobre aquele que será o desenho final desta medida. Interessa entender, portanto, como funciona o processo legislativo para alterar o calendário de pagamento do IUC. Será apenas aqui uma alteração, admito, de apenas uma norma, porque do que é do conhecimento, e foi anunciado, e o Governo também teve esse cuidado de retificar algumas notícias que estavam a surgir da alerta, não vão ser alteradas as taxas, por isso admito que esse processo legislativo até vai ser rápido. Garantido pelas finanças, para já, é a norma transitória para o ano de 2026, ainda que faltem os pormenores. Mas sabemos como pretende o Governo que no futuro se pague o Imposto Único de Circulação. O IUC atualmente é pago no mês da matrícula do veículo. Se tem a matrícula em janeiro, paga até o final desse mês. Se tem a matrícula em agosto, paga até o final desse mês. Que estas alterações estão anunciadas, como volto a dizer, vão-se centrar na mudança e na simplificação do pagamento. O IUC vai passar a ser exigido e pago até o final do mês de fevereiro. Se tiver um valor inferior a 100 euros. Se tiver um valor superior a 100 euros, esse pagamento vai ser fracionado e vamos ter um pagamento até ao final do mês de fevereiro e um pagamento até ao final do mês de outubro. Sobre esta medida, o Governo não acrescenta mais nada. Diz o Ministro das Finanças que está a ser estudada. No Parlamento, o PSD, que dá suporte ao Executivo, afirmou à revista ACP que também não é oportuno dizer mais. O PS também aguarda mais informação, mas sempre acrescentou. Do ponto de vista da simplificação, será mais fácil que todos nós não nos tenhamos que lembrar de qual é que é a data da matrícula do nosso carro. Ainda para mais, as novas matrículas não têm o mês da matrícula, mas essa alteração terá que ser feita com um período transitório para assegurar que as pessoas não têm esse impacto nas suas carteiras. O Partido Chega sobre o pagamento global do IUC para todos os contribuintes na mesma data e ainda que possa ser pago em duas prestações, se ultrapassar os 100 euros, mostra preocupação com os orçamentos das famílias e das empresas. Muitas vezes acontece que há famílias em que o próprio pai é ele que é o titular da viatura do próprio, da mulher, do filho, da filha, ou seja, e se tivermos este tipo de conjugação, faz com que essa família tenha sobrecarga nesse mês de fevereiro. Toda aquela relação que eles tinham feito a nível de custos anuais e que sabiam que estava programado aquele custo naquele mês, porque não vamos dizer que os portugueses se esquecem de pagar, ou que a maioria se esquece de pagar o imposto no mês relativo a esse pagamento, vão ter esta questão. Na rua, dividem-se opiniões sobre as alterações em perspectiva no modo de pagar o IUC. Devia-se manter conforme estava, porque vai trazer transtorno a algumas famílias, não é? Mesmo utilizando os pagamentos em frações, não é a mesma coisa. Se os carros têm uma data de registro, devem pagar em cima da data de registro. Mas também tem vantagens, é que as pessoas habituam-se a ter que pagar em fevereiro e é mais difícil de nos esquecermos. Ser no mês específico ou sendo no mês do carro, a gente tem que o pagar na mesma. Eu acho que isso aí não interfere muito. Sei que o Estado vai ganhar muito mais com isso, porque vai haver pagamentos certos,
mas nós, contribuintes, é que vamos ter que juntar mais, é verdade, e depois pagar. Claro que vai ser um esforço mais na nossa carteira. Escuso de ter uma preocupação de em julho é outro, depois em setembro é outro, está pago. Se calhar até é melhor. Opiniões divididas. O Automóvel Clube de Portugal acolhe positivamente a alteração do regime ao imposto único de circulação, considera que vai simplificar a vida dos contribuintes, mas lamenta que o IUC não seja extinto. O ACP afirma que prejudica, sobretudo, pequenas e médias empresas, bem como particulares com menores rendimentos, o que leva ao envelhecimento do parque automóvel, um dos piores da Europa, continuando a existir uma carga fiscal demasiado pesada para uma ferramenta essencial para a vida diária de milhões de portugueses. Mais à frente, explicamos os cuidados fundamentais antes de comprar um clássico. Do orçamento ao conhecimento do mercado para garantir uma aquisição segura e sem surpresas. A tecnologia tem sido aliada dos condutores para poupar combustível. O sistema Start and Stop nos carros com motor a combustão é há vários anos um desses exemplos. Desliga o motor sempre que tiramos o pé do acelerador, como acontece nos semáforos. O sistema é reativado quando se volta a acelerar. E há uma pergunta sempre muito pertinente. Em autoestrada, valerá a pena desligar o Cruise Control para poupar combustível? O Cruise Control, no meu entendimento, é mais um sistema de segurança do que uma questão de poupar mais ou menos combustível. A diferença não é muito significativa e o Cruise Control garante que nós vamos a uma velocidade constante e aí sim temos uma condução mais suave e podemos poupar mais combustível. Mas não é direto que, utilizando o Cruise Control, que poupe combustível. E nos híbridos ou nos carros elétricos, a questão é a mesma? Igual. Devemos deixar a gestão eletrónica das viaturas depois fazerem esse tipo de balanceamento. A chave da poupança de combustível é reduzirmos a velocidade, a anteciparmos as travagens, ou seja, se eu sei que eu vou travar mais à frente, não tenho necessidade de travar tão em cima e estou a poupar os travões, estou a poupar combustível, estou a poupar toda a mecânica da viatura. Ou seja, aquilo que se chama uma condução mais suave, uma condução mais defensiva. Esta semana estamos ao volante do novo Renault 4 E-Tech. Depois do sucesso do Renault 5, temos agora a versão 100% elétrica e completamente renovada de um ícone dos anos 60. Vamos conhecer o novo Renault 4 elétrico. Estamos agora em 2025 e os carros são muito mais seguros. O Renault 4, por exemplo, tem agora jantes de 18 polegadas, faróis LED que iluminam a estrada à noite sem qualquer problema. Os carros estão muito mais seguros, no entanto, não perdem a sua identidade. E isso é um aspecto fundamental, porque quanto ao design, nós assim que olhamos para o novo Renault 4 elétrico, vemos logo que é uma 4L. E continuamos com este design intemporal, bastante quadrado, que lhe dá um charme único. E se existir algum tipo de dúvida quanto ao design, a traseira fecha-o aqui de uma forma harmoniosa e respeita também ela muito bem o modelo original. Os farolins verticais são uma assinatura do modelo. Este óculo de vidro aqui depois do pilar C também é uma assinatura da 4L e o 4 aqui presente retira qualquer dúvida de que modelo se possa tratar. O interior combina materiais reciclados com 3 estilos diferentes: o branco minimalista, ganga azul moderna ou um acabamento mais premium, em pele sintética. O modelo vem com o assistente virtual Renault, que utiliza o ChatGPT integrado e que facilita muito os comandos por voz e a navegação inteligente. Está disponível em 2 versões elétricas, uma com 120 cavalos, bateria de 40 kWh e uma autonomia de até 308 km. E a outra, mais potente, com 150 cavalos, uma bateria de 52 kWh e até 408 km de autonomia.
ambas com carregamento rápido e condução suave e eficiente. E quanto custa este ícone reinventado? Em Portugal, o novo Renault 4 E-Tech começa nos 29.500 € para a versão de 120 cavalos. Já para a versão de 150 cavalos, o preço começa nos 33.000 €, mas também garante mais autonomia. Escolher um clássico é mais do que comprar um carro antigo, é encontrar uma peça de história com a qual nos identificamos. Antes de avançar com a compra, há detalhes importantes a considerar. Quando se decide comprar um clássico, começa-se por aquilo que é mais óbvio, que é o budget, o montante que estamos na disposição de investir. Ao comprar um clássico, não é só o preço de compra que se tem que ter em conta, mas tudo aquilo que depois vem a seguir. E muitas vezes há quem se apaixone por um determinado modelo e cedo percebe que não tem condições de ou de o restaurar ou de o manter. Depois de definido o orçamento, vem a pergunta para quê? É preciso perceber o objetivo da compra. Um clássico pode ser para o dia-a-dia, para passeios ao fim de semana ou apenas para valorizar com o tempo. A questão do propósito é muito importante, porque se estivermos a falar de um casal jovem com 3 filhos, ter um carro como este, de 2 lugares, se calhar não há muitas oportunidades depois de usar. Se calhar faz mais sentido ter um clássico familiar de 5 lugares, de 4 portas, aquilo que seja. Pode ser mais desportivo, menos desportivo, mas isso é fundamental, porque se isso não é bem ponderado, o carro depois acaba por permanecer na garagem quando há imensos fins de semana em que poderia ser desfrutado. Com o propósito claro, chega a hora de estudar o mercado. É fundamental, e hoje a informação é facílima de obter, é de facto fazer um estudo primeiro. Revistas, sites, ler críticas sobre a utilização do modelo, sobre a manutenção que o modelo precisa, porque estas compras de impulso normalmente têm tudo para correr mal. Por isso é que é muito importante aconselharem-se com os clubes, ligarem para o ACP Clássicos, perguntar o que é que nós achamos, e nós temos sempre qualquer coisa para dizer. Ou é um modelo que até pode estar certificado, como é o caso deste carro, por exemplo. Se este carro entrasse no mercado, podíamos dizer, enfim, caracterizar o carro daquilo que conhecemos dele, ou se é um modelo que nós desconhecemos de todo, há sempre um sócio que é especialista nisso, portanto temos sempre forma de ajudar. Antes de se focar no modelo em concreto, é importante decidir que tipo de clássico procura. Um carro já restaurado e pronto a usar, ou um projeto ainda a precisar de trabalho. Há 2 formas, podemos dizer que são as mais sensatas de comprar. Uma é um carro que manifestamente precisa de um restauro total, de preferência que esteja completo, porque isso é muito importante saber com o que é que contamos. Mesmo que tenha corrosão, que está tudo à vista, não vai haver surpresas, e sabemos que umas centenas, uns milhares de horas depois o carro fica como nós queremos. E depois a outra é no topo oposto, que é comprar um carro, mesmo que estejamos a pagar um pouco acima do valor, que é o valor perceptível do mercado, estamos a comprar um carro que foi comprovadamente bem restaurado, que a maior parte das vezes isto é um bom exemplo disso. Quer dizer, quem tenha restaurado um carro destes de A a Z, como se diz, excedeu seguramente o valor comercial. Mas quando o carro entra no mercado, tem que se cingir esses valores. Com a decisão tomada, é hora de avaliar o carro escolhido. Um bom negócio depende de uma inspeção cuidada e de perceber se há gastos escondidos em manutenção ou restauro. Se comprarmos um carro deste em muito má condição, chegamos ao fim do processo, enfim, 2 anos depois, em que gastamos se calhar 2 ou 3 vezes o valor comercial do carro. Portanto, é preciso que isso faça parte essa variável faça parte da equação inicial,
que a tomada de decisão já toma isso em linha de conta. No fundo, escolher um clássico é juntar a paixão pela condução à responsabilidade de fazer uma boa escolha. Meu nome é Pedro Perino, sou luso-moçambicano, corro no Campeonato Europeu de Le Mans, na categoria principal, que é a LMP2. Comecei a correr em Moçambique quando tinha 7 anos, vivi lá até aos 11 anos, lá pronto, era um bocado diferente, não corríamos nas pistas, fazíamos a pista com pneus e fita cola e corríamos por lá no meio da cidade. Depois vim para Portugal, comecei a fazer karting, comecei a fazer troféus, comecei a correr cá, nacional, depois fiz o Campeonato Europeu e Mundial de Karting, depois passei para a Fórmula 4 italiana, onde fiquei 2 anos e pronto, saltei para o Endurance, que fiz 2 anos de LMP3 e agora LMP2. A ambição é conseguir ganhar as 24 horas de Le Mans um dia na categoria principal e chegar aos Hypercars. A terminar a edição desta semana há 3 eventos que queremos agora destacar. O primeiro é a Taça Fundação do ACP Golf, jogada no emblemático campo da Quinta da Marinha. São 2 dias para fechar a temporada. No sábado, ao final da tarde, decorre na sede do clube a cerimónia anual de entrega de prémios. Com organização técnica do ACP, vai decorrer no último fim de semana do mês a Montgord Sand Experience, uma prova do Campeonato do Mundo FIM de corridas em areia. A competição de motos e quads desenrola-se na praia com entrada gratuita. A não perder. Na mesma data, mas na capital espanhola, vai acontecer a mais antiga feira dedicada aos veículos clássicos. É sempre emblemática esta exposição de carros e motos clássicas, vintage e de coleção. Na próxima semana estamos de volta com mais acontecimentos e notícias do universo ACP.